vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Então, eu vou falar, né, rapidamente aqui sobre um breve histórico mesmo, muito breve. Como eu falei, há detalhes, há informações importantes, e há também um jogo de sentido por trás dessa história, que agora não é possível a gente falar de tudo isso. Mas, assim, para iniciar a nossa conversa sobre essa história, é preciso dizer que é uma história como a história da educação geral no Brasil, né? A história do campo, ela se assemelha muito com a educação brasileira, em todas as suas fases, em todos os momentos, como no momento que nós temos, que é sempre uma história de luta, marcada, né, por movimentos, marcada por lutas, né, por reivindicações. É uma história marcada, na história do campo, marcada pelo grito daqueles que precisam, né, pela voz daqueles que sentiram na pele a necessidade de serem reconhecidos como sujeitos nos locais que eles viviam e no modo que eles viviam. Isso é um sentido bem forte na história da educação do campo no Brasil, que não difere muito da educação brasileira, né? Então, assim, iniciando esse percurso aí da educação no campo, eu coloquei aqui, né, que ela tinha, então, um modelo de escola urbana, que desconsiderava toda a materialidade de vivências e da identidade dos grupos, né, os camponeses, quilombolas e de outros sujeitos ali, né, indígenas também, que é de outras áreas, desconsiderava todas as questões sociais, os direitos deles, as vivências, o modo de vida que cada um levava, porque todo o modelo e todos os sentidos postos para a escola que funcionava ali era o modelo da cidade, né, a escola da cidade. Então, havia um deslocamento muito grande nas primeiras escolas que estavam no campo, que no início nem era falado de campo, né, mais rural. Havia um deslocamento das características do que era urbano, do que era da cidade, para o rural. E esse deslocamento, né, produziu diversos efeitos. E um deles foi a luta por meio dos movimentos sociais, né, o movimento do Sem Terra, né, que é chamado, para que tivesse uma escola característica, uma escola típica dos povos que viviam, então, no campo. Eu retomo na história, e talvez alguém possa sentir falta, ou então perceber algumas lacunas de datas. Eu quero que vocês não me cobrem muitas datas, porque eu tinha que fazer uma leitura muito maior nessa semana, e aí o tempo não foi suficiente. Então, vai ter algumas lacunas de datas nessa história aqui, tá? Eu posso dar alguns saltos. Mas eu começo, né, trazendo de 1827, quando teve a primeira criação, a criação das escolas de primeira letra, né, em todas as cidades, vilas e lugarejos. Era uma escola para meninas, e eram as primeiras escolas que tinha em 1827, a gente já vai percebendo que era uma escola bem recortada, né? Ela tinha um público bem definido. Depois nós temos as primeiras escolas normais, que foram criadas em 1830, no Rio de Janeiro e na Bahia. Na capital do Império, então, em 1875, foram instituídas duas escolas normais, uma para cada sexo, né, meninos e meninas, transformadas depois em escolas únicas em 1880, né, quando iniciou realmente o desenvolvimento das escolas normais no Brasil. Então, essas escolas, elas começam com um público muito específico, elas não atingem, né, toda a sociedade, mas é um público bem específico, é um público bem elitizado. Em 1891, na primeira Constituição republicana, foi feita uma retirada da referência à gratuidade do ensino, né, além de condicionar o voto à alfabetização. Então, assim, até 1891, quando foi instituindo as leis, e criando algumas leis, não tinha, então, assim, deixa eu só voltar aqui, tem uma informação que eu perdi aqui.
Havia, então, uma briga pela gratuidade do ensino, né? Então, teve um momento, na primeira Constituição, que isso que foi colocado, e depois, em 1891, né, foi retirado essa gratuidade para a educação. Nas décadas de 1920 a 1930, surgiram movimentos que reivindicaram reformas educacionais urgentes. Nesse período, então, que houve, se eu não estiver equivocada, Rosário, me ajuda aí, a questão da escola nova, né? De 1920, da década de 1920, há um movimento social, né? E tem um movimento chamado Escola Nova, que busca, então, também a redemocratização da educação, e que ela possa atingir todas as classes populares e todas as pessoas. Então, lá em 1800, com a criação das primeiras escolas, era uma escola elitizada. Então, a partir desse movimento da escola nova, a partir dessa década de 1920, então, há uma luta para que a escola todas as pessoas sejam alcançadas pela escola, né, uma redemocratização da escola. E aí, a partir daí, então, desse movimento, desse desejo que de todas as pessoas sejam alcançadas pela escola, o interesse, então, volta para a educação rural, com o objetivo de conter a migração do campo para a cidade. Então, há o quê? Um projeto social, né? Com a intenção de conter essa migração para a cidade, que surge, então, o objetivo e a intenção de inserir nos documentos oficiais, inserir nas leis, então, a educação rural, que até então ela era esquecida, era tido como a zona rural, o espaço rural era tido como um lugar atrasado, mas a partir do momento que eles querem conter isso, tem um projeto social, então volta-se interesse para a educação rural. Com o Manifesto dos Pioneiros, né, então tem o Manifesto dos Pioneiros, que é a partir da Escola Nova, eles elaboram, então, um documento reivindicando um Plano Nacional de Educação em virtude da fragmentação e desarticulação do ensino. Então, é a partir desse Manifesto dos Pioneiros, a partir desse movimento que acontece da Escola Nova, que traz a educação rural, né, com mais força, os olhares se voltam mais para ela. Sobre a Escola Nova, né, que eu acabei de falar, que é um movimento importante para essa nova visão e para um novo modelo de escola, acontece a difusão, então, de uma escola democrática que proporcionasse condições de igualdade, né, o campo e a cidade, então, seriam igualmente contemplados. Que até então, o espaço rural não era contemplado pela educação, e a partir desse momento, então, com essa democratização, surge o direito, então, de todos os povos, então ninguém poderia ficar excluído. Com a Constituição de 1934, surge, então, os primeiros destinos, né, os primeiros recursos para a educação rural. Então, nessa Constituição, foi o primeiro momento que atribuiu à União a responsabilidade pelo financiamento do ensino, embora as políticas públicas para o cumprimento dessa lei nunca tenham sido implementadas. Mas, devido aos movimentos sociais e devido às ações feitas pelos pioneiros, né, que buscam essa democratização, já é um avanço que tem na Constituição de 1934 de atribuir essa responsabilidade à União, né, de financiar o ensino. E também é nessa Constituição que aparece pela primeira vez a questão da gratuidade e a da obrigatoriedade do ensino de primeiro grau. Aí eu coloquei aqui outras datas, que é do período de 1945 a 1964, é um período que, quando houve avanços na educação básica, e promulgou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, buscava ampliar o acesso à educação pública e gratuita. Na década de 1980, né, eu retomo o que eu já disse, houve, então, também a redemocratização do ensino, consequência da Escola Nova, né, há um crescimento dos movimentos populares, visando incluir a educação do campo nas pautas.
Em 88, então, com a Constituição, né, de 88, é considerado um marco para a educação, pois garante os direitos sociais e políticos, dentre eles o acesso de todos os brasileiros à educação. Então, nesse momento, mais uma vez, há uma garantia de que os povos do campo, os campesinos, né, não estariam excluídos como vinham há algum tempo. E a partir de então acontece alguns outros movimentos, né? Em 1998 acontece a primeira Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo. E a partir dessa primeira conferência é instituída algumas diretrizes, né, e alguns objetivos para consolidar a escola do campo e no campo. Em 96, então, tem a LDB, né, que as questões de educação do campo e as suas especificidades são abordadas, ainda que como educação rural, ou para a zona rural. Então, ainda na LDB, em 96, já contempla a educação do campo, as lutas dos movimentos sociais, eles vai avançando, né, com algumas conquistas. No entanto, os termos que aparecem ali, né, a nomenclatura que aparece ali é educação rural. E que esse termo, ele tem algumas implicações, que eu vou falar aqui mais para frente, né? E então, a educação rural, como eu disse no início, como ela está promulgada e como ela está garantida na LDB de 96, ela está como um molde da escola dos centros urbanos, né, inseridas no campo, sem pensar ou considerar a cultura que o campo tem. Então, agora eu não vou trazer o debate, né, a fala sobre a questão curricular, mas a gente pode pensar se ela está no molde da escola, toda a questão de currículo, até então, não contemplava as questões próprias do lugar, né? Tudo era um modelo da cidade, eram os interesses de um projeto mais urbano, e não né, das questões do campo, mesmo sendo com essa nomenclatura de rural. Então, se desconsiderava todas as vivências e toda a cultura campesina ou dos quilombolas e outros que estavam, né, distante ali do urbano. O principal desafio até esse momento, então, na história da educação do campo do Brasil, era pensar uma educação do campo que expressasse o interesse e a necessidade das pessoas inseridas nesse contexto. Todos os movimentos, então, para o campo, a partir da primeira conferência que houve em 1988, tinham diversos desafios, e um deles era esse, né? Que educação que o campo precisa? Quais são os interesses de quem mora no campo? E daí, outras ações foram sendo implementadas e outras lutas foram, né, vamos dizer, travadas para que avançasse nessa educação no campo. E aí, nesses movimentos, surgem, eu coloquei aqui alguns movimentos importantes que teve para a consolidação da educação no campo. As escolas de famílias agrícolas é um dos movimentos, né, que aconteceram, que faz parte da história do campo. O movimento dos trabalhadores sem terra, importantíssimo para que o modelo de escola do campo e todas as concepções que existem hoje tenha sido consolidado, porque foi a partir do movimento, né, no interior do movimento, com as escolas itinerantes que tinha, que vão se consolidando objetivos e políticas importantes para a escola do campo. As universidades federais, né, elas começam a entender e abraçar também a causa, e surgem os primeiros cursos também né, criam os primeiros cursos para dar formação para o professor que vai trabalhar no campo também, né. E em 1997 surge o primeiro ENERA, que pontua a luta, né, por escolas do campo e para o campo, né, mas ainda, né, permanece ainda a questão da nomenclatura do rural, mas já vem essa luta para que seja uma escola do campo e para o campo. Tem também o Programa Nacional de Reforma Agrária, chamado PRONERA, que a partir desse programa também fortalece a luta e a escola, e o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação no Campo, chamado PROCAMPO. Então, aqui são algumas ações importantes que fazem parte aí, né,
dessa linha, né, histórica aí da educação no campo no Brasil. A partir, então, de todos os movimentos que tiveram e tem para consolidar a educação no campo, há, claro, uma mudança de concepção. E mudando de concepção, então, mudou-se o termo, né? O que estava contemplado nos documentos como educação rural, né, passou-se a chamar, então, educação no campo. Isso tem toda uma implicação, né, tanto curricular, né, quanto de concepção. Então, a educação rural é aquela muito voltada para o modelo da educação urbana, né, sem pensar os povos, sem pensar o lugar onde se vive. E a educação do campo, segundo Arroyo, Caldardi e Molina, que são os autores que trazem mais essa discussão, ela expressa os interesses dos sujeitos que vivem e trabalham no campo, né? Então, a educação, ela tem que acontecer inerente aos seus sujeitos, né? Porque é ali que eles se constituem, é ali que eles, né, têm as suas vivências. Mais tarde, gente, então, em 2008, né, é criada a resolução, as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Né, então, são documentos oficiais normativos, onde a expressão educação do campo aparece pela primeira vez. Né, e toda essa conquista de aparecer nos documentos oficiais e de se instituir, né, diretrizes, de se criar diretrizes, né, é uma conquista do movimento nacional da educação no campo, iniciada, né, a partir dos movimentos sociais que eu já me referi. Ainda sobre a educação no campo, lá na resolução, então, eles trazem o seguinte texto. Dizem assim, que a educação do campo compreende a educação básica em suas etapas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional técnica de nível médio, integrado com o ensino médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais variadas formas de produção de vida, agricultores, familiares, extrativistas, pescadores, artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. Então, vejam que esse documento é um divisor de águas, né? Contempla o que realmente era o anseio de todos os movimentos para consolidar a escola do campo. O importante que a gente vê nesse texto da resolução de 2008 é que ainda é a questão quando se coloca a educação voltada para as variadas formas de produção de vida. Porque quando se fala das variadas formas de produção de vida, isso vai implicar, né, costumes, isso vai implicar estilos de vida, e isso vai interferir na constituição do currículo que se vai trabalhar na escola do campo, logo, né, deixando de ser trabalhado o modelo da escola urbana. É uma garantia de direito isso, e a partir daqui, então, é preciso dar, então, agora a formação adequada para que o professor que vá para o campo trabalhe essa questão variada, né, da produção de vida dos seus sujeitos. Então, muda-se essa concepção, muda-se os termos, né? Então, deixa de ser educação rural, escola rural, e passa a ser a escola do campo, mas mantém-se esse diferencial aí marcado pela linguagem, que é a educação no campo e educação do campo. E até recortei uma fala do Caldardi, que diz assim, a educação no campo e do campo, ela é explicada, né, esse diferencial de do e no, é relativo ao povo, ao lugar onde o povo está e ao que o povo precisa, né, ter. Então, a fala dele diz assim, Caldardi, ele explica que o no é relativo ao direito que o povo tem de ser educado no lugar onde vive. E o do indica o direito dessa educação ser pensada do lugar e com a participação desses sujeitos, vinculados à cultura e às suas necessidades humanas e sociais, né? Então, além de trazer uma perspectiva diferente de currículo, né, que não é mais elitizado, igual iniciou a educação, a escolaridade no Brasil, além de pensar a cultura, que pensa, né, específica,
pensa-se os sujeitos e pensa-se o lugar também, né? Então, o no e o do faz uma diferença muito importante para a educação, que está para a educação do campo. Agora, mais, assim, né, dando um salto maior ainda nessas datas, em 2014, né, teve um outro Emera, em Lusiânia, em Goiás, que, né, estabeleceu e manteve alguns objetivos, e tem vários, eu trouxe 2 aqui, que eu considerei bem importante, né, que eles colocaram assim, nesse Emera, que é né, um movimento aí das escolas do campo. Seguir na construção de uma escola ligada à vida das pessoas. Então, se percebe que, historicamente, essa era a luta, né, que a escola do campo represente, que a escola do campo fale, que a escola do campo, né, o nome que eu vou dar aqui agora, que a escola do campo, né, seja o que as pessoas são mesmo ali, né, represente elas. Então, eles colocam no documento, seguir na construção de uma escola ligada à vida das pessoas, que tome o trabalho socialmente produtivo, a luta social, a organização coletiva, a cultura e a história como matrizes organizadoras. Então, veja o que está implícito aqui também, né, para a questão curricular da escola do campo e o diferencial que ela tem que ter para a escola urbana. Eles reforçam na luta a participação participar das lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação por condições dignas de trabalho, valorização profissional e formação adequada. A educação, então, do campo no panorama brasileiro apresenta um caminho de construção contínuo, né, isso é uma reflexão que eu trago, e requer que sejamos conscientes o mais amplamente possível de como ocorreu esse processo histórico, de modo que se efetive como elemento político. E pensando como elemento político, a gente sabe que as diversas políticas que tem, em todas as suas acepções, a gente pode dizer que a política em si, ela não traz educação. Nem toda política, quer dizer, nem toda política traz educação ou trata da educação. Mas a educação em si, ela é um ato político, né? Então, na história da educação do Brasil, do campo no Brasil, ela é permeada, né, por essa questão do político, que é a divisão de sentidos, e bem como um ato político, né, que se não fosse pelo ato político em si, não teria os moldes que tem hoje na educação no campo. Então, é preciso que tenha essa consciência para compreender essa história. Então, para isso, é fundamental o papel dos movimentos sociais e das universidades, que se identificam com o projeto, né, na luta constante do trabalho educativo e emancipatório, que é uma palavra-chave para a educação no campo, para a história da educação no campo brasileira, né, a questão da emancipação dos sujeitos que vivem no campo. Então, é isso, Vânia, e bem breve mesmo, né, esse apanhado aí da educação do campo no Brasil, e muito obrigada. Obrigada, professora Isa, pela sua fala. Estudar a educação do campo a nível Brasil é muito difícil, né? É muita coisa, tem muita coisa escrita, né, esse processo histórico, que começou desde, né, você trouxe aí desde 1827, né, mas só houve avanço mesmo a partir da Constituição de 88, que houve. Né? Aí, na sua fala, aí, quando chegar lá na história da educação do campo de Vila Rica, algumas coisas vai ficar bem implícito com relação à data da criação das escolinhas, né? E aí, na sua fala, aí, eu fui já retomando a minha fala, já antevendo a minha fala da educação do campo a nível de Vila Rica. Mas, antes de chegar lá, né, vamos falar um pouquinho da educação do campo do estado de Mato Grosso. E, para isso, nada melhor do que a professora Maria do Rosário, que trabalhou no Cefapro, né, Rosário, com a educação do campo, então tem um pouquinho a contribuir com a gente, com a história, um pouco da história, né, um pouco dos acontecimentos da educação do campo a nível do estado de Mato Grosso. Então, boa noite, né, para todo mundo, né, que a gente não tínhamos falado ainda.
É assim, diante mesmo de toda essa correria, imagino para nós, para todo mundo que está aí, vocês também, é muito bom estar aqui, parar para essa reflexão, quando a Vânia chama a Tara, fala, nossa, mas tem que fazer, né, Vânia, pode ser depois, mas assim, é no fundo dizer, Vânia, de agradecer você pelo convite, também agradecer pela sua disposição de fazer esse trabalho tão bonito. Eu acho que a educação do campo, ela precisa, né, de pessoas que o tragam para a academia nessa perspectiva, né, que há um lugar a ser estudado. Essa visibilidade que a educação do campo tanto carece, ela só se consolida também pelo papel da academia, então é importante. E, do mesmo modo, também, assim, agradecer os professores do campo, enquanto, né, profissional da história, da educação, o quanto que o trabalho de vocês é valioso, né? Essa rede que se constrói. Então, eu acho que é sempre um momento também de juntar força e esforço para que a gente não perca de vista isso, né? Porque quando a Isa estava falando ali, também agradecer ela porque, né, pela parceria e também porque ela já trouxe na fala dela, né? Me aliviou bastante, eu não vou ficar muito aqui só no que, de fato, caracteriza Mato Grosso. É dizer assim, a Isa falou o tempo inteiro, entender a educação do campo é também entender a luta pela terra, a luta pela permanência dessa população no campo, é também lutar pela diversidade, né, dos saberes, condições culturais. Então, quando a gente defende a educação do campo, de modo geral, nós estamos defendendo o fortalecimento também do rural, né? E aí você vai, né, pensar toda essa lógica no sentido de dizer o seguinte, então, quando eu falo de educação do campo, eu demarco também um projeto de educação, um projeto de sociedade, né? Caldarte, inclusive, ela diz lá nos seus primeiros artigos, né? O projeto da educação do campo, ele tem que estar interligado também com o projeto de sociedade que se quer para o camponês, né? Não tem como pensar a educação do campo fora disso. No que se refere à educação em Mato Grosso, como eu disse assim, né, a Isa já trouxe grande parte, porque a educação do campo de Mato Grosso, ela não vai fugir às características desse histórico da educação no Brasil. O que nós precisamos marcar bem nessa perspectiva é que Mato Grosso é um estado imenso, né, a dimensão territorial de Mato Grosso é muito grande, nós somos muito amplo do ponto de vista da extensão territorial e também da diversidade, né? Quando falamos de educação do campo, para cada região ela vai se configurando também conforme as necessidades, características daquela determinada região, né? Região Norte, região Nordeste, Mato Grosso, a micro-região Norte Araguaia, que é essa nossa, que nós estamos aqui. Então, um estado muito grande, muito diverso, né? Então, quando se fala de educação do campo, você pode estar pensando ela a nível dos assentamentos, você pode estar pensando ela a nível das fazendas, ela a nível, inclusive, das populações, né, ribeirinho, né? Toda essa diversidade, ela tem que ser considerada. Então, Mato Grosso, ele é muito amplo nesse sentido. Como vem nesses contextos, né, e depois quando a Vânia for falar, a gente retoma também, porque falar da educação do campo em Vila Rica é também falar da educação do campo em Mato Grosso, né, Vânia, porque nós também somos parte desse estado todo, o quanto que a gente avançou, né, das sentidas escolinhas, né, porque fica bem marcado nessa fala da Isa, e a gente tem que trazer isso para os nossos alunos. A educação do campo, ela sempre esteve no campo também. O que nós estamos falando aqui é como que ela foi configurada, como ela foi ressignificada, no sentido de devolver a ela o lugar que ela merece, que é o lugar, né, de quem está a favor das pessoas que são de lá e que vivem lá, por isso ela tem que acontecer lá e com eles. Eu acho que isso é importante. Então, essas configurações é que ela vai se fazer diferente. O estado de Mato Grosso, no que tange a educação do campo, além das questões das escolas, como que ela for mudando de escolinhas, né, para chegar a discutir a educação no campo, quanto de mudança a gente teve.
E aí Mato Grosso, ele torna-se uma referência porque ele foi um dos primeiros estados do Brasil a criar um capítulo no Plano Estadual de Educação para a Educação do Campo, né? Chegando ali dizendo, olha, quando Mato Grosso construiu o seu Plano Estadual de Educação lá em 2004, que começou a se fazer lá, 2004, ali junto, quando a Isa fala da primeira Conferência Nacional de Educação, Mato Grosso estava presente naquele evento, e quem estava representando Mato Grosso, eles já chegaram no estado já, né, despontando nesse sentido, quando criou o comitê, ele chama, né, na verdade, primeiro momento de grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho organizou um seminário a nível estadual, foi o primeiro seminário, né, configurado estadual da educação do campo em Mato Grosso. E esse seminário, ele já nasce, né, numa perspectiva muito interessante, muito ampla, porque ele já nasce já discutindo o conjunto das políticas direcionadas à população do campo. Ele foi constituído pelas instituições, a Universidade do Estado de Mato Grosso, né, mas estava nesse seminário organizando, junto com a SEDUC, a Universidade Federal de Mato Grosso, o INCRA, os movimentos, né, vinculados ao campo, estavam todos presentes. E aí, quando eles constituem esse capítulo da educação do campo, ele já nasce também ali, já junto com esse momento, discutindo a necessidade de formação para os professores, né? Você não tem uma educação do campo fortalecida se você não tem também uma política de formação continuada para esses profissionais. Havia-se a necessidade também, né, de fortalecer os programas, a Isa, quando ela cita os programas nacionais aí, que é como é o caso do Pronera, o Procampo, né? Esses programas, eles têm uma contribuição também importante para reafirmar a luta, a educação no campo do estado do Mato Grosso, né? Nós temos algumas regiões que são referência, é a região ali de Cáceres, a região de Tangará da Serra, a região de Sinop, né? Tanto é que nós temos grandes professores também que tiveram próximo da gente, como é o caso do professor Leoni Boff, professor Eudes de Castro, falecido, né? O caso do pessoal ali de Tangará da Serra, Laudemir, Neudi, e vários outros. Eles, enquanto professores das universidades, eles trabalharam muito também no sentido de dirigir uma política estadual para a formação de professores. E aí, quando a gente vai consolidando isso, por exemplo, sempre o foco de Mato Grosso, quando ele nasce, é também nesse conjunto, vem contagiado pela essa energia que deu a primeira Conferência Nacional de Educação do Campo, e que eles percebem o seguinte, não é só ofertar, a questão não é só ofertar, mas é o modo como precisa ser ofertado que tem que ser discutido. E aí eles começam já a desenhar no Plano Estadual de Educação uma proposta que fosse uma proposta que trazesse a realidade, e eu vejo isso, né, esse esforço que vocês fazem. Esse dia eu estava olhando um trabalho das meninas que trabalham aí, Vânia, com vocês no campo, e dizendo, que legal que elas ainda mantêm esse vínculo, né, quer dizer, se a educação do campo, ela precisa partir do seu sujeito, é necessário que esse campo seja estudado. Então, esse currículo da escola do campo, ele tem que dialogar com as bases nacionais, as bases dos documentos de referência nacional, estadual, mas tem coisas que só o lugar onde vocês trabalham que tem a oferecer, porque este aluno, ele precisa compreender esse lugar onde ele está, né? E nós aprendemos isso com a nossa equipe da educação de Mato Grosso, porque sempre foi uma equipe muito engajada nesse sentido, de qual é a cara que nós vamos dar para o projeto político-pedagógico da Escola do Campo. E todos os enfrentamentos, os embates que houveram a nível de governo do Estado de Mato Grosso, a nível de universidade, a nível das prefeituras, foram nesse sentido. Qual é a cara de educação que nós queremos oferecer para esse sujeito? Então, o lugar onde eu vivo, o lugar onde estou, né, a serviço que eu preciso ter um compromisso com esse projeto também, né, porque caso contrário, nós vamos acabando, né, voltando, porque quando a Isa estava falando, e eu sei que todos vocês aqui, eu acho que eu conheço quase todo mundo, tem 3 aqui que eu não identifiquei,
mas a maioria que eu conheço. Está na história de vocês, né? Quem de nós aqui não tem um pé, um braço lá na nossa educação do campo, né? Eu sempre falo que eu vivi o diferente do que vocês fazem hoje. Minha família é rural, mas eu fui preparada para sair do campo. O movimento que meu pai fazia era ir para a cidade para estudar, né? Então, eu falo, eu sou um péssimo exemplo, porque eu fui alguém que fui expulsa do campo para vir para a cidade estudar, né? Então, a gente sempre coloca, aí meu pai corrigia, não, mas naquela época era diferente, se fosse hoje, né, quando ele ainda vive, ele dizia. Outra questão que eles falam é o seguinte, a educação do campo, se ela é para o projeto, então ela tem que contribuir com a melhoria desse local onde que a gente está. E nós devemos muito essa equipe que eu falei para vocês do grupo de trabalho permanente da educação do campo Mato Grosso, que depois ele se constituiu, o nome dele era Simpec, né, Wanda? Você lembra do Simpec? Comitê Interinstitucional Permanente da Educação do Campo. Então, quer dizer, de lá para cá, nós chegamos a ter esse trabalho. Era uma equipe permanente que trabalhava, né, em torno de consolidar uma política estadual de educação para o campo. E é importante tanto para nós conhecermos, como para também os alunos saberem. Então, sempre o projeto da educação do campo, desde lá nos primórdios, que era pensado para Mato Grosso, já dizia da necessidade de você articular saberes, esses saberes do campo, né? E esses saberes do campo nem sempre são respondidos na disciplina de história, na disciplina de geografia, de língua portuguesa, de matemática, física, química, biologia, né? Até outro, inglês, né, filosofia, e assim vai. Mas havia uma necessidade de uma articulação com outras áreas de trabalho, né, a importância de outras parcerias, por isso essa ideia, né, de chegar já a discutir a importância da agroecologia, os saberes do campo, de uma certa forma, independente se quem assume é nós aqui da licenciatura, mas o lugar de fala é pensar como que esse campo ele é produtivo, como é que isso precisa ser fortalecido. E nós temos, quando eu disse a vocês, né, quando pensamos na educação do campo, ela não é algo parado, estagnado. Mato Grosso é muito amplo, então nós podemos estar falando de uma educação do campo para vários perfis, mas aqui nos faz referência a quem construiu essa condição que nós temos hoje, essa educação do campo foi estruturada nos assentamentos, nas áreas de pequenas propriedades, tá? E se vocês quiserem falar, pode ir parando mesmo, a Vânia até colocou aqui, é importante para nós. Também, por exemplo, quando a Isa citou os programas, né, uma das questões que discutiu a nível da formação, não só a formação de professores, mas a necessidade que se tinha de formar pessoas para o campo, com esse viés de fortalecimento da educação lá. Como dizia um professor meu, um assentamento sem escola é um assentamento triste, é um assentamento sem perspectiva de futuro. Quem dá alegria, talvez por isso que esse símbolo de vocês é tão bonito, o girassol, que girassol é alegria, um monte de questões nesse sentido, é a alegria, é a vigor, é sol, é energia, tudo isso. Então, eu lembro dele dizer assim, já imaginou, a escola ela dá vida, enquanto um assentamento tiver uma escola, significa que ele tem projeção de continuidade. A escola no assentamento, ela é muito importante, porque ela não é só o lugar de ensinar a ler e escrever, mas o lugar de encontrar, o lugar de construir sonho, de projetar a melhoria dos assentamentos, tanto é que é o lugar das reuniões, né, onde que as associações mais reúnem, né, onde que acontecem os eventos, lá nos assentamentos, as festas, então o sentido, ele é muito maior do que dado para as demais escolas. E aí, quando eles falam dessa profissionalização, é que há um debate muito intenso de que também essas escolas do campo, elas vão crescendo e vão se estabelecendo para que elas também profissionalizem técnico em agropecuária, técnico em agroecologia, técnico nisso, e ensino superior nessas áreas também. Então, quer dizer, quando a escola está construindo a sua referência de projeto político-pedagógico, ela está pensando no ensino fundamental, está pensando no ensino médio, mas também está pensando na profissionalização, porque esse assentamento ele precisa ser continuado, né?
Então, essa relação do ensino médio integrado foi muito se discutido naquele tempo. Assim como o ProJovem, né? Porque é importante, por exemplo, quando a Rosa está trabalhando com os alunos do ensino médio, e eles perguntam, professora, mas o que nós podemos fazer para fortalecer a nossa condição de vida que temos aqui? Ela, né, tem toda uma lógica da parceria do INCRA, da parceria de outras instituições, né? O ProJovem Campo, ele também trouxe essas possibilidades, né? E aí vamos elencando vários programas, porque é importante também vocês, quando a Isa está falando ali, vocês vão, e pode lembrar que vocês percebem, é que há uma luta constante. Por quê? Porque não está dadas as questões. Quando você consegue algo, imediatamente você percebe, né, que aquele, se não lutar pela permanência daquilo, vocês perdem. Né? Hoje, antes vocês tinham coordenador específico para o campo, hoje vocês têm uma auxiliar de coordenação que cuida das escolas do campo, das salas anexas, né, que ainda tem mais isso. É tão diverso o estado, porque tem algumas regiões que a educação no campo está estruturada na própria escola no campo. O caso de Vila Rica é uma escola que oferece, né, na modalidade turmas anexas, a educação do campo. Imagina o esforço que vocês fazem para manter isso. Eu fico me pensando, Vânia, o quanto é desafiador, né? Porque vocês estão dentro de uma escola muito grande, talvez vocês são o menor grupo, e vocês têm que dizer o tempo inteiro, lá é diferente, isso aqui não cabe lá, isso aqui não serve lá também, né? E isso a gente percebe quando a gente estava no Cefap, porque acompanhava as diretrizes da SEDUC, a luta de quem era do campo, né, por essa questão, porque tudo é ressignificado. E quando as conquistas, elas não são lineares, é cheia de idas e vindas, momentos mais felizes, momentos mais doloridos. E a luta, por isso, ela é permanente. E a Isa foi muito feliz quando ela diz, educação do campo se dá como resultado da luta dos movimentos sociais do campo. Então, ela é muito calorosa nesse sentido. E aí, também nós temos uma questão, quando o Simpec trabalha, eles atuam muito, e que foi uma articulação muito boa que o Mato Grosso fez. Ele estava coberto de ponta a ponta, né? Onde houvesse uma instituição que pudesse, né, contribuir para o fortalecimento da educação do campo, o Simpec buscava esse comitê interinstitucional que eu disse a vocês, de luta e permanência pela educação do campo. E eles reuniam, tem muita produção deles, né? Aqui a gente fica na correria e com medo de pouco tempo, que eu já estou cuidando do meu tempo aqui, já avançou. É o quanto de coisa que esse comitê produziu. E eu pensando aqui, como eles eram criativos, como eles eram atirados, né? Porque eles buscavam, né, todas as possibilidades de instituições para somar com esse trabalho. E eles percebem também que não basta só estar na SEDUC, tinha que estar na SEDUC, cria a superintendência da diversidade, e aí eles vão fortalecer a coordenadoria da educação do campo lá, brigar por uma superintendência, né, que respeitasse isso, e às vezes também cheia de idas e vindas, né? Eu não sei se ainda é assim, mas a última vez que eu estive visitando a SEDUC, eu encontrei algumas pessoas lá e eles disseram, viu, Rosário, a gente rodou, estamos num cantinho. Estava bem num cantinho lá da sala dos projetos da educação do campo. Hoje eu não sei como está, mas é só para dizer assim que um grupo, eles também, seja em qualquer instituição, o campo tem que brigar por espaço. E como eles ocuparam as instituições, né, eles levaram a educação do campo para essas diversas instituições, você ia na universidade, estava o setor do campo, você ia na SEDUC, setor do campo, você ia no INCRA, tinha o setor da educação do campo, e assim vai indo. Eles tiveram força no Conselho Estadual de Educação. Tanto é que nós temos boa resolução, nós temos boa portaria da educação do campo. O que se tem é dentro dessa lógica, né? Que eu igual disse a vocês, alguns momentos, conquista se perde. Como dizem os nossos colegas, às vezes, nos encontros sindicatos, né? Antes nós lutamos para ter direito, hoje a gente luta para não perder direitos conquistados com lutas anteriores. E aí, para o campo também é isso. E nessa lógica que eles trazem para a educação, o Conselho Estadual de Educação é representação significativa, eles conseguem marcar, porque o que vai fortalecer a educação do campo não é a oferta, mas o modo como ela é ofertada. É preciso um currículo estruturado, pensado, conforme. Talvez o currículo implementado hoje aqui em Vila Rica, talvez não sirva para outros municípios.
não sirva para Sinop, não sirva para Tangará, porque lá tem um outro projeto também, né? Então, é sobre isso que a gente tem também que marcar nessa história, desde quando surgiu a educação do campo, quanto de mudanças, né, que elas tiveram. Aí, o que é lamentável também dizer o seguinte, não significa que hoje estamos melhor que outros momentos, conquistam muitas coisas. Poderia ficar aqui e vocês sabem mais do que eu, porque o lugar de vocês é o lugar de vivência, né? De quem trabalhou, de quem estuda isso. E eu conheço por acompanhar, pelas leituras que faço. Mas o tanto de coisas que vocês conquistaram, mas o tanto de coisas também que tinha em outros momentos que era interessante ter de novo e a gente não tem. E por isso, talvez, esse esforço que vocês têm que fazer, né? Eu vejo, né, todos os detalhes, não é só uma condição de estar formado e querer trabalhar no campo, mas é uma opção que vocês fazem também. Eu vejo, eu sempre converso com a Vanessa, com a Roselei, e elas têm isso resolvido, né, na atribuição delas, a opção que elas fazem primeiro é essa. E isso acho que é muito importante, né, do ponto de vista de um fortalecimento, de um horizonte também para esses alunos, né, porque já pensou, Vânia, toda vez trocar professor, começar tudo de novo, né, eu acho que isso é uma parte muito dolorosa da educação do campo, porque não tem, pelo menos Mato Grosso, né, que é o que nós estamos falando aqui, não tem um horizonte de concurso para a educação do campo em Mato Grosso. É difícil alguém fazer, não é? Aí, eu não sei se é importante abordar outras questões ou se a gente vai parando e se vocês sentirem necessidade de dizer, ó, Rosário, eu não vi na sua fala se abordar tal aspecto, eu posso retomar, porque o tempo passa rápido, né? Eu vou parando aqui e vocês decidem. Bem, Rosário, eu vou abrir aqui para eles perguntarem, se quiser perguntar para a Isa, perguntar para você, para daí eu adentrar na minha fala. Meninas ou Rosna, pode ficar à vontade para poder perguntar, fazer alguma contribuição, né? Fiquem à vontade para poder falar. Dayana está por aí. Eliana gosta de falar. Pode falar? Lógico. Tava com saudade de mim? Tava. Despedir desculpa pelo meu atraso, eu estava na escola, né, treinamento de vôlei, cheguei ainda há pouco. Dizer que é uma satisfação, uma honra tê-las conosco. Eu não me canso de falar, vou ligar só para vocês verem meu descabelo, a câmera. Eu não canso de falar, né, que vocês são inspiração para a minha vida profissional, professora Isa, hoje doutora, né, nossa doutoranda Vânia, nossa mestre Maria do Rosário. Eu falo, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para vocês, que vocês são minha fonte de inspiração profissional, de luta, de mulher guerreira, de mulher batalhadora, e que é o exemplo que a gente nunca deve deixar de sonhar. E que os sonhos, por mais que nós moramos distante, eles nunca são impossíveis de ser realizados, né? Então, vocês são prova disso. Viva disso, e eu sempre falo que eu amo vocês, né? Continuo falando, e por onde eu vou, eu sempre vou falar. Minhas 3 fontes de inspiração. Eu cheguei, peguei o bonde andando, né? Então é ruim quando a gente pega o bonde andando assim, que a gente fica meio perdido. Então, ainda vou me sintonizar ainda para poder fazer questionamento. Viu, Tiago do Terço? Cheiro. Dayana, sempre Dayana. Tia. Gostosa. Não brigue para falar, tá? Shirley. A Shirley toda vida caladinha. Eita. Eita. Então, na verdade, eu quero só agradecer, né? Porque eu falo assim, o rico conhecimento de vocês sendo compartilhado com a gente, né? E assim, cada momento de fala eu aqui observando e pensando, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Sei que falta muito, muito mesmo para chegar lá, mas como a Daiane disse, né? Vocês servem de inspiração para a gente
correr atrás dos objetivos, tentar melhoria, fazer e acontecer. Então, só tenho a agradecer a Isa, Rosário, porque, assim, cada fala é grandiosa para a gente, né? Para o conhecimento e para o aprendizado de cada dia. Obrigada. Então, vamos lá. Eu vou fazer a apresentação agora de alguns dados que eu consegui juntar essa semana. Deixa eu passar meu texto aqui. Visualizar aí? Sim. Sim, né? Sim, tá ok. Sim. No início aqui, eu trouxe algumas principalmente o artigo 28 da LDB, que é o qual ampara, que garante essa oferta da educação do campo, né? E não é só ofertar de qualquer jeito, né? Ela assegura o ensino de uma maneira que tem que ser adequada às necessidades da educação do campo, como a questão de calendário, geralmente as aulas da educação do campo, até agora, acho que, assim, nos 2 últimos anos, até que conseguiram fazer com que essas aulas começassem no tempo adequado, mas porque houve uma melhoria com relação às estradas, houve um investimento muito grande para que isso acontecesse, nas frotas de ônibus, né? Mas até então, tinha essa garantia dessa adequação à vida particular do campo. Então, tudo isso é garantido na LDB. Então, garantir o acesso, a permanência e a qualidade da educação para a população rural. Então, tem toda uma garantia a toda essa especificidade das pessoas que vivem no campo, né? E, principalmente, visando a autonomia e a valorização dos saberes do campo. Eu sempre falo para os professores, o aluno, a gente tem que fazer com que o aluno olhe para o lugar dele e ele consiga estranhar e, de certa forma, perguntar o porquê disso, né? O porquê que está acontecendo aquilo. E que ele vai atrás de buscar resposta de algum fenômeno que está acontecendo no local onde ele mora. Então, falando um pouquinho dessa educação do campo em Vila Rica, e aí, desde a semana passada, eu venho buscando, e eu falei, meu Deus do céu, né? A gente falar de algo que a gente sabe, tem algumas informações, são 26 anos de educação do campo de Vila Rica, mas não tem registro, não tem nada sobre as escolas. E aí eu fui garimpar, ir atrás dos PPPs, né, dessas escolas, porque todos os PPP dessas escolas têm uma pequena parte que tem um histórico, que tem a caracterização dessas escolas, né? Então, nós temos sete escolas hoje. Só que essas 7 escolas hoje, elas foram, há muito tempo atrás, 32 escolas. Então, foram feitas a junção dessas escolas. E fazer a identificação dessas escolas é uma tarefa que tem que ser feito, né, mas que não é tão simples assim. E eu vou começar pela escola Nossa Senhora Aparecida. A escola é conhecida como a Escola do Beleza, né? Ela foi criada em 89, e aí a criação dessa escola, ela surgiu em 83, só que assim, eu acredito que ela não era legalizada, né? Não tinha um registro, um reconhecimento dela, até mesmo porque isso no documento só foi a partir da Constituição de 88, né? Então, ela surgiu em 83 na comunidade São Lourenço, recebeu este nome por Dona Edith Fraga, que deu a melhor oferta em um leilão para a escolha do nome da escola.
Então, tem algumas curiosidades que eu fui destacando, porque não dá para falar tudo, né? Eu trouxe o documento todo na íntegra, que são compilações de dados. Total, compilação de dados que eu estou juntando para depois fazer uma análise e procurar escrever o histórico dessas escolas. Então, eu fui destacando algumas coisas interessantes para poder mostrar para vocês. Então, essa escola, em 91, houve a doação de um terreno, e aí foi construída uma sala e uma cozinha. Eu lembro que eu dei aula numa escola dessa, que hoje ela foi, faz parte da escola ali, Procopio Faria. Então, era uma sala de aula e uma cozinha pequenininha, que o professor, ele era professor, ele limpava a escola, ele buscava água, que não tinha água ali em redor da escola, ele buscava água para os alunos e fazia comida para os alunos. 93, né, aí foi aumentando na medida que foi povoando, né, foi se havendo necessidade de construir mais salas. E em 94, foi recebendo alunos de outra escolinha. Foi onde começou o processo de nucleação em Vila Rica, a partir de 1994. E a primeira escola que aconteceu isso foi a Escola do Beleza. Então, aqui tem alguns nomes, né, de algumas escolas, de alguns projetos que foi feita essa junção. E em 2002 foi quando também firmou parceria com a SEDUC, com a primeira sala anexa, que foi a Escola do Beleza, foi em 2002. Eu, em conversa com o professor Leandro, a gente acreditava que era em 2001, mas aí, com esse documento agora, foi em 2002, que teve a primeira turma do ensino médio, lá na Escola do Beleza. E aqui segue algumas fotos de um trabalho que a Jaqueline fez, com esse projeto, que é o nosso projeto, que é o Projeto Lugar Onde Vivo. Então, a Jaqueline fez sobre a história da educação lá no Projeto Beleza, e ela resgatou algumas fotos com os meninos, né? Aqui, são essas aqui, que eram 32 escolinhas dessas. Então, a Escola São João, aqui Santa Isabel, aqui uma outra, que provavelmente hoje é uma família que mora nela, Santo Antônio, Escola São Paulo, que só tem o espaço, né, no Pasto lá, que existia essa escola, Boa Esperança, também só está o espaço, com certeza era de madeira, né, Novo Progresso, Princesa Isabel, a escola está lá abandonada, todas elas eram um único modelo, Sebastião Marcos, São Luís, então, essas escolinhas que fazem parte hoje da Escola do Beleza, da Escola Nossa Senhora Aparecida. E em 2018, assim, a gente percebe que é aquilo que o Rosário falou, né? Onde a comunidade que deixa de existir a escola é uma comunidade que ela está fadada à morte, a morrer a escola. Porque em torno de uma escola, sempre você pode procurar, em torno de uma escola tem um mercadinho, tem um bar e igrejas. E aí tem uma quadra, tem um outro espaço, onde a comunidade se reúne em torno dela. Então, quando foi em 2018, extinguiu a Escola Bom Jesus, né? Eu sei que foi um processo muito doloroso, a Rose está aí, acho que ela fez parte na época dessa escola, ela trabalhava nessa escola, então, esse processo é um processo muito doloroso, isso acontecer. Tem os pós e contra, mas é um processo muito triste, porque esse espaço aqui hoje, ele está lá abandonado. Então, é uma situação bem, bem complicada. Eu sei que aqui o município, ele vê pelo lado, não sei se da qualidade do ensino, da economia, a questão de combustível, rota de ônibus, de funcionário. Então, quando fechou lá, tinha apenas 33 alunos. Depois a Rose me corrige se eu estiver enganada. Então, todas essas... Aí pensa quantas escolinhas não fizeram parte da Escola Bom Jesus. E daí a gente pode fazer uma análise do êxodo rural que ocorreu nesse espaço de tempo, né?
de 89 para cá, 83 para cá. Então, aqui tá algumas fotos da escola do Beleza hoje, né? Hoje aqui ainda tem fotos mais atuais, né? Porque aqui nesse espaço aqui foi construído um barracão. Então, tá um pouco diferente, né? A frente da escola tá da mesma forma. E eu fiz questão de trazer um pouco do histórico da escola do Bom Jesus, mesmo sendo uma escola extinta, né? Ela tem uma história muito bonita. E ela também foi criada em 89, e o histórico dela, ele chama a atenção, o histórico dessa comunidade. Então, ela é composta por outras comunidades menores. Então, é uma escola que já deixou de existir, já fez parte de um outro núcleo, mas também que ela foi um núcleo com escolinhas menores. Então, aqui fala da comunidade Novo Mundo, a comunidade Carolina, o Leste, a comunidade Imaculada, Coração de Maria, a Oeste, a comunidade do Beleza 3. Então, é uma escola que surgiu no assentamento do INCRA, né? A maioria das pessoas lá, oriunda da região sul e sudeste, né, do Brasil. E aqui tem um pouco relata um pouco, né, desse atendimento, das pessoas lutarem pela terra, e a partir daí surgir a escola como se, né, o Procera, aqui fala do recurso do fomento, que foi um recurso para as pessoas financiar, né, as terras para poder continuar no assentamento. E aí fala também das associações de pequenos produtores, né? Então, tudo isso gira em torno da escola. Então, aqui iniciou o processo de criação da primeira escolinha, denominada Bom Jesus, em 87, na comunidade Cristo Libertador. Foi construído um barracão com a ajuda de doações, onde o Paulo Duarte concedeu a cobertura e Luiz, eu não sei dizer esse nome, doou o madeiramento. E a comunidade escolar participou com a mão de obra. Dificilmente, todas essas escolinhas, eu analisando, ela tem esse histórico, que vem por meio de uma briga, de um movimento da comunidade. E aí vem esse movimento da comunidade, e ao mesmo tempo, não é só o movimento, não para só no movimento, para ir nos órgãos públicos, para ir no prefeito, no caso aqui, né, para ter a escolinha, para que tenha educação próxima aos filhos, para que a escolinha esteja ali próximo, mas, ao mesmo tempo, tem a ajuda da comunidade. Alguém que doou o espaço, o outro que doou a madeira, os demais pais que vieram com a mão de obra, para que essa escolinha fosse feita, né? Aí foi feita com o intuito de uso múltiplo, onde aos domingos e nos dias santos eram realizadas celebrações. Durante a semana funcionava como escola. Então, no mesmo espaço, durante a semana como escola e nos finais de semana como celebração. Em 87, deu-se início das aulas, tendo como professor Carlos Divino Simão, onde o mesmo atuou nessa unidade por um período de 1 ano. Os móveis, como as mesas para as crianças, era feita de pranchas. Não possuía banco, quadro móvel, não continha material didático. Não havia utensílio para o preparo da merenda. O professor se encarregava pela aula, limpeza e preparo da merenda escolar. E os alunos eram compostos em salas multisseriadas. Em 88, devido ao alto índice de pessoas infectadas com malária, houve a desistência do professor, não havendo aulas até meados de abril. Ou seja, aquele professor ele ficou doente. E não havia mais ninguém para poder substituir aquele professor. Então, porque geralmente, assim, eu não sei o nível de escolaridade desse professor, mas os professores de início, aqueles professores, eram considerados professores leigos na profissão docente, e que eram o que mais, como se diz, era aquela pessoa que mais sobressaía na comunidade, que tinha um pouco mais de leitura. Ele não precisava ter uma formação. Então, essa formação, o INAJA 1, INAJA 2, a própria parcelada, ela veio de vários professores leigos na profissão. Houve-se a necessidade de qualificar esses professores.
Hoje não, hoje é diferente. Você precisa ter uma formação para você adentrar a escola. Na década de 80, não existia isso. Quem era professor é aquele que tinha o poder da palavra, sabia falar melhor um pouquinho, que tinha mais escolaridade, e que se tornava professor. E se fez professor no chão da escola. E depois foi buscar a sua profissionalização, né, por meio do INAJA, depois o ensino superior por meio das parceladas, e eu sou fruto disso. Eu fui para a sala de aula apenas com o ensino médio. Eu ainda tive ensino médio, mas eu sei de casos de professores que fizeram o INAJA com apenas a antiga quarta série, né? Estando sem regência do educador, quando na oportunidade, a professora Elzemar, de Fátia Kuntz. E foi uma excelente professora, né? Ela hoje, se eu não me engano, a Rose deve saber dela, não sei se ela tá voltou para o Sul. Ela foi transferida da escola Rui Ramos do Santaninha 2 e passou a atender essa escola. E aí, com tudo isso, por pessoas comprometidas com essa escola, igual foi a Elzemar, e depois com a Salete, Marli Marinho, a própria Roselei, que está aí hoje, né, fizeram parte dessa comunidade e brigaram por ela. Fizeram com que uma escola que se destacasse em projeto de horta. Eu lembro de uma vez que eu visitei essa escola, e foi o prefeito Calixto, e eu não lembro mais, o Pedrão foi também, e aí a Elzemar falou, não, vou chamar os alunos ali para apresentar a horta para vocês. E aí os alunos pequenininhos, do primeiro aninho, segundo aninho, foram lá para a horta, e lá na horta esses meninos deram uma aula, assim, que eu fiquei, assim, de boca aberta, tanto eu estava ali, tanto para o prefeito Calixto, para o Pedrão, assim, e a Elzemar quietinha ali no lugar dela, e eles foram lá, deram aquela aula para o prefeito, que eu fiquei, assim, de boca aberta. Então, foi uma escola que fez história, né? E aqui continua, os alunos eram transportados em uma caminhonete, e os que residiam nas proximidades ou em torno da escola se deslocavam a pé ou de bicicleta. Então, o quão era... Aqui tem uma foto da escola, né? Então, é um histórico é um achado que eu tenho, né, da época que eu fiquei na Secretaria de Educação, e eu que cuidava da parte dos PPP. Então, em um dos arquivos aqui, né, garimpando aqui, eu achei esse histórico, e eu fiz questão de trazer para vocês, né? Mas tem muita coisa interessante aqui que, né, como se diz, aqui tem 24 páginas, mas tem muita coisa aqui. Então, já passando para uma outra escola, a Escola Municipal de Santaninha, também ela foi criada pelo decreto de 89, né? Mas é uma escola que já funcionava desde 87. Também aqui, ó, né, na sua história de criação, teve maciça participação da população local, através de reuniões com representantes das comunidades vizinhas e do poder público municipal. Então, mais uma vez, o movimento popular, o movimento das pessoas daquele local, brigando por uma escola. Aqui tem os nomes dos primeiros professores, né, Édio, o Valério Kovaleski, Mircilene, eu a conheço, Fernando Donizete Moreira, eu conheço, mas ele não está na educação mais, né? E aqui, a forma como eles relatam esse histórico, eles vêm relatando de forma como muda a administração municipal, né? Com a mudança da administração municipal, veio com ela a primeira coordenadora, Maria Alves Moreira Pinheiro. E aí, em 88, a escola passou por um processo de nucleação. Então, vem trazendo os anos, né, do processo de nucleação das pequenas escolinhas, juntando com essa escola. Então, essa escola lá já teve 150 alunos, hoje ela está em torno de 50 alunos, já houve uma primeira, como é que se diz? Um primeiro ensaio para poder fechar a escola, início desse ano, né, já houve esse primeiro ensaio, uma reunião com a comunidade não aceitou,
mas eu vejo que chega uma hora que a comunidade não tem como mais, que vai diminuindo a quantidade de alunos, né? Uma escola que já teve 150 alunos, hoje ela está menos que 50 alunos lá, então eu não sei até quando que a comunidade vai aguentar segurar a escola lá, porque a ideia lá é trazer essa escola para o Santo Antônio, porque tem uma estrutura maior, mas até então a comunidade está conseguindo segurar a escola lá. E ano que vem, a gente vai ter, o Estado vai ter que abrir o ensino médio lá. E aí vem falando, né, desse histórico da comunidade, eu vou passar aqui, porque não vai dar para falar, vou mostrar a foto, né. Aí fala da professora Nazíria, do professor Nicolau, né, ele teve lá, ele morou, né, na escola um tempo, para poder trabalhar lá. Essa é a estrutura, né, atual hoje. Uma outra escola também, que ela tem uma história bonita também, né, mas é a Escola Sagrado Coração de Jesus, que é chamada Escola Santo Antônio, né, mas ela aproveitou essa escola que está lá hoje, ela era uma escolinha pequenininha, que com o fechamento da escola do Aracati, que era próxima à Vila Rica, inclusive uma escola que, a escolinha que eu trabalhava nela, ela foi nucleada, ela foi para essa escola. E eu cheguei a trabalhar 1 ano nela. Que era aqui no Aracati 1, a 18 quilômetros da sede. Então, em 2014, né, devido à redução de aluno, meu Deus, batendo aqui na porta, né, a Secretaria Municipal, juntamente com os pais e professores, decide fechar a unidade. Muitas vezes, né, os pais fecham, mas ao mesmo tempo não achando bom, que são os alunos que vêm hoje para, acho que são 3 ônibus que vêm de lá, né, faz três trajetos que traz os alunos aqui para a cidade. Né, os pequenos, os ônibus distribuem na rede municipal, e os alunos de ensino médio entre a escola militar e a escola Marista Pérez. E aí, com o tempo, foi criado, com o assentamento do Santo Antônio do Beleza, né, a 54 quilômetros do município, houve-se a necessidade de criar escolinhas lá. Então, lá, surgiu mais três anexos a essa escola lá, né? Então, era uma escolinha pequenininha aqui, e essa escola, ela passou por um processo de nucleação em 96, né? Mas aí durou até 2014. E aí foi criando outros anexos lá dentro da Agrovila. Então, foi criado mais 3 escolinhas lá dentro da Agrovila Santo Antônio para poder atender as necessidades. Mas essas escolinhas, ela atendia os alunos de 1ª a 4ª série, todos multisseriados. E aí, na medida que foram terminando, o número de alunos foram reduzindo, foram fazendo-se a junção. E aí, em 2012, esses anexos lá foram agrupados na Escola Santo Antônio, né? E aí, em 2014, fechou-se a escola aqui embaixo, do Aracati aqui embaixo, e aí uma parte dos alunos hoje vem para a cidade e a outra parte vai lá para cima, né? Essa aqui era a escola antigamente. Eu ir passando aqui até chegar. Então, hoje, tem uma escola com uma boa estrutura. Então, onde eu falo, existem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas é um processo que não é muito simples, é um processo doloroso. Então, hoje, a comunidade lá, eu não tenho aqui no histórico, mas eu acredito que aqui, nessa escola aqui, ela deve ter umas 15 escolinhas para chegar aqui, né? E aí já tem o ensaio de trazer o Santeninha para essa escola. Realmente é uma escola que tem estrutura, é uma das escolas do campo hoje que mais tem estrutura, uma das escolas mais bonitas, né? Da planta moderna. Então, é uma das escolas consideradas uma das escolas mais bonitas hoje. Então, assim,
tem os prós e contras, mas é um processo doloroso, tanto para quem vai, quanto para quem recebe, assim, né, não é tão simples. A escola Procópio Faria, esses dias a Dayana me perguntou, né, o porquê que a escola chamava esse nome. Então, aqui está a resposta. O nome da escola foi dado por influência política. Procópio, porque o vereador que fez o projeto se chamava Lédio Procópio, né, que hoje é vereador, né? E Faria foi para homenagear o prefeito da administração, né, no município no momento da denominação. Então, o senhor Francisco Teodoro de Faria. Então, Procópio Faria. Procópio do Lédio, vereador Lédio, hoje, né? E Faria do prefeito da época, que era o doutor Francisco. Então, as suas histórias, né? Os primeiros professores, Valci Trevisan, Silsa e Cleomar Martins. Em 86, passou para o processo de nucleação, né? A junção de várias escolinhas para essa escola. E nesses relatos dos TPPs, tem que funcionava, era em 2 períodos, de manhã, de quinta a oitava, à tarde eram os pequenos, então o ônibus, ele passava o dia rodando. Ele levava uma turma, na medida que ia deixando os alunos grandes, ia pegando os pequenos. Então, na medida que foi acontecendo esse processo, foram avaliando e foram fazendo modificações para melhorar e atender melhor aquela comunidade. Aí, o trajeto era feito por um único ônibus, né, para atender os 2 períodos. E assim, né, vai indo, em 97, em 2001. Aqui, a coordenação, cadê onde fala do professor Lelso aqui, ó? A energia elétrica foi instalada na escola, resolvendo o problema da água. Então, sempre foi um avanço. Meu nome está aqui, ó, que eu fiz parte dessa escola em 2005, né? Aí, a professora Rosimeire foi coordenadora. E aí, em 2005, em parceria, aqui a nossa salas anexas, né? Foi a segunda escola que teve turmas anexas. Foi em 2005. Professora Beatriz Micaele, que eu não a conheço, e o Johnny Prunzio. O Johnny tinha recém-finalizado o ensino médio aqui na cidade. E aí a mãe dele é a merendeira hoje na escola, a tia Lorena. Então, ele terminou o ensino médio aqui num ano, no outro ano ele estava lá sendo professor dessa turma do ensino médio. Aqui, uma foto de assim que construiu o barracão, né, esse espaço, né, que é um espaço de lazer, de educação física, de tudo um pouco, né, na escola. A Escola Nazaré, também, ela tem um histórico, né, também as atividades foi, de certa forma, legalizada em 89, né, e aqui foi a partir que é onde fala, a primeira... Foi com o assentamento da reforma agrária da Fazenda São José. Então, foi a partir daí que surgiu, existiam as pequenas escolinhas, mas era pouquinho aluno. Então, a partir do momento que houve-se a divisão, né, do assentamento da reforma agrária da Fazenda São José, e aí já se criou o núcleo. Né, e aí já trazendo as demais escolinhas, que aí cita, né, São Marcos 1, a escola da Serra da Cobrinha, essa escola aqui, Serra da Cobrinha, a professora Marisete trabalhou nela, né, e a escola Extensão da Nazaré, aí a partir da nucleação. Então, a partir que houve a demarcação do assentamento da reforma agrária, já fez-se a nucleação. Inclusive, já teve ensaio também da escola da Nazaré, da São José, de trazer ela para a cidade. Mas até então a comunidade tem resistido, né? Já aconteceu uma reunião lá e a comunidade brigou para continuar lá. Aqui é a escola, né? A escola Rui Ramos, eu não consegui dados dela, né? Não, nos meus achados não encontrei. E aí eu pedi já a diretora e até agora ela não mandou. A escola Domingos Pereira Ávila, que é na Vila Carmelita, também eu não encontrei nada dela, então vou ficar devendo para vocês, né?
A Escola Municipal Nova Lisboa, que é lá na Vila da Paz, a 180 quilômetros da sede do município. Então, uma das escolas mais longe, né? Ela foi criada para atender as necessidades educacionais da localidade, pois não havia nenhuma escola na região para oferecer estudos aos filhos moradores da comunidade. E aí aqui foi a Valquíria, né, que fala que foi a primeira professora dessa escola, ela era a única funcionária e não tinha merendeira. Os alunos da época tinham que levar sua própria merenda. Aí o nome de alguns alunos, filhos, né, da professora. Aí a primeira escola, a estrutura física da escola se localizava na fazenda do senhor Junqueira, onde a professora Valquíria morava. Depois fizeram a escola na Vila da Paz, né? Era de madeira, com uma grande sala, uma cozinha e uma despensa. Não havia banheiro. Aí, em 2004, construíram uma outra escola, que na Vila da Paz tem uma parte lá que é assentamento. Essa escola aqui eu cheguei a visitar, na época da gestão do Calixto, que a Ednaí era secretária de Educação, eu era do Comed, trabalhava também com programa escolativa, eu cheguei a visitar. Então, a Escola Nova Lisboa 2. No meus arquivos, eu tenho foto dessa escola. Eu tenho que garimpar. Que ficava nas terras onde hoje sou de propriedade do senhor José. Então, primeiro não tinha, a primeira sala não tinha parede, era de palha, e no período de chuva molhava todos, né? Aí aqui o nome da professora, a professora Líria, e depois fez-se a junção, né, da Escola Nova Lisboa 2, ela fez a junção com a Escola Nova Lisboa 1, que hoje, né, está lá no vilarejo. Aqui, alunos da Fazenda Onça Preta ia para a escola da carroceria de uma caminhonete, correndo perigo, mas fazendo de tudo para conquistar um bom futuro. Depois chegou um ano escolar que quebrava mais do que andava. Passava algum tempo, veio um micro-ônibus, e recentemente a escola conta com 2 micro-ônibus. Quando fala recentemente, esse recentemente é 2013. Eu até fui colocando aqui, ó. Porque aqui é a escola, mas eu tenho foto também dessa escola, de um espaço de palha, de telha ternite, que tinha vários buracos nas telhas. E aí, aqui foi feito, eu não deu tempo de organizar para colocar fotos da escola recentemente. Porque a escola foi construída, uma parte dela, pelo PAC, então tem um outro espaço lá que está bem melhorzinho. Gente, e é isso. E aí, o que a gente percebe é que não difere do que a Isa colocou, que a educação do campo, ela é uma luta, ela é uma briga, né? E se não tiver essa luta, não tem, a educação não acontece. Então, eu sempre falo para vocês que ali no espaço da escola, é uma escola grande, é considerada uma das maiores escolas da região do Araguaia e de Vila Rica. Então, é uma escola, apesar de que o campo foi muito bem acolhido naquela escola, mas de tempo em tempo eu tenho que estar dizendo, ó, o campo está aqui. E o campo? Como que vai ficar o campo? Então, se não tiver alguém para tomar a frente e dizer, o campo existe, o campo está aqui, precisa atender às necessidades do campo. Se não tiver isso, vai acabando. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai eu falo que é a pior coisa que deve acontecer na educação do campo. É fechar uma escola do campo, enquanto está fechando uma escola do campo e levando para o campo, o estrago é menor. Existe estrago, mas o estrago é menor. Mas a partir do momento que tirar uma escola do campo e trazer para a cidade, aí acabou. Aí acabou. Então, o que temos que fazer? É a escola do campo, no campo. Com currículo voltado para o campo. Então, eu vejo, nessa fala de hoje,
a professora Isa está aí, e ela não foi convidada, como se diz assim, pelo currículo dela, por ser uma doutora. Eu a convidei pela experiência, da pouca experiência que ela tem da educação no campo, e ela que foi a mentora do projeto Campo, Lugar Onde Vivo. Ela escreveu o projeto, né? Dentro das possibilidades dela, ela fez as ações que foi possível ela realizar naquele ano. Depois a professora Eleandra entrou, realizou, né, deu continuidade nas ações, e aí eu entrei e a gente vem caminhando. Quando mudou de escola, a minha preocupação era o projeto, como que iria ficar? E aí, 2 anos de pandemia, eu falei, meu Deus, não foi possível desenvolver nada. E aí, quando foi ano passado, eu falei, meu Deus, como desenvolver o projeto aqui? Que era tudo diferente. Tudo, a estrutura, tudo, sabe? Aquilo não entrava na minha cabeça. Um dia, conversando com a professora Daiane, a gente já começando já fazendo alguns ensaios para apresentar, e aí meio desanimada, e aí conversando com a Daiane, ela falou, não, nós vamos fazer. Não desanima, não. Nós vamos fazer. E, graças a Deus, a gente enfrentou toda toda a diversidade e fizemos um excelente evento com bastante produções. E esse ano não será diferente. E, bom, eu vou parar por aqui, porque senão é muita coisa para falar. A gente vai juntando a questão desse conhecimento, né, que um pouco disso aqui que eu venho falando, um pouco da minha experiência, da minha vivência com a educação do campo. Então, eu encerro por aqui. E aí, já passando para a professora Isa e a professora Rosário, para fazer as considerações dela, que a gente já está indo para quase 2 horas falando, né, a gente nem percebe, né? Então, eu vou passar para elas, fazer as considerações. Tá, então, eu acho que a fala é minha mesmo, né? Agora. Ô, Vânia, assim, eu estava ouvindo você falar aí, e eu trazendo à memória a minha infância também, né? Eu não estudei na escola do campo, mas eu acompanhei algumas escolas aí, e principalmente do Santa Branca, do Saninha. Eu lembro perfeitamente das escolinhas lá, né? Lembro quando elas foram fechadas também, nucleadas, porque eu ia bastante naquela região. E é um sentido que fica posto, é o que você falou. Há vantagens, né? Há um lado positivo dessa nucleação, mas também há dores, né? É um processo doloroso. Isso é fato na história da educação do campo aí no Brasil inteiro e aqui em Vila Rica, né? E eu queria só falar uma questão também, Vânia, que você pontuou aí, e eu estava aqui pensando, a questão do fazer lá no campo, né, desse projeto que eu iniciei, você tão bem tem desenvolvido aí esse projeto, que a gente precisa tomar alguns cuidados com os limites, né, currículo, é uma coisa que eu quero pontuar aqui, eu acho que é importante para os professores. A gente também tem que tomar cuidado para não fazer do campo um bólico apenas, né, que é um lugar idílico, um lugar, né, de vida tranquila, que é o bólico, né, que o pessoal fala do campo. Não é isso só, né, só fazer projetos de horta, só trabalhar a horta, só trabalhar o que é posto lá, né, mas isso precisa acontecer mais integrado, né, porque o campo, ele está numa sociedade, ele está no universo, né, essas coisas precisam estar integradas. Isso é um tema de debate dos movimentos sociais. É um tema de debate que eu estava fazendo algumas leituras, essa questão dessa integração, né, do currículo, do que é próprio de lá e do que é universal, do que é, né, nacional, tem que extrapolar isso. Então, há conversas, né, contrárias, há quem se posiciona favorável, 100%, que tem que ser um currículo 100% do campo, mas precisa ter uma integração, né, e isso é um debate muito forte ainda, nos movimentos sociais, e toda vez que tem uma conferência. Bom, mas é uma questão para se pensar depois, né, em outro momento, essa questão do currículo. E, no mais, assim, dizer, Vânia, que é um trabalho excelente, esse trabalho que você faz,
com o campo, na atualidade, e também do trabalho mesmo pedagógico, né, enquanto profissional, professora, e agora também enquanto pesquisadora, né, que esse é o momento da Vânia pesquisadora. E Vila Rica precisava disso, Vila Rica precisa de um trabalho que seja, né, prático, que seja bem pontual na nossa história, da história de Vila Rica, e você está de parabéns, né, e, assim, como vilarriquense também, minha gratidão, né, por essa pesquisa, que vai se concluir, com certeza, com muito êxito mesmo, essa pesquisa. E nós estamos aí para contribuir naquilo que for, que nós pudermos, né, naquilo que eu puder também. Agradecer a Rosário pelas falas aí, que ela vai puxando o que eu falo, as lacunas que eu vou deixando, ela vai preenchendo, eu acho o máximo isso. Fica maravilhoso. E as meninas, os meninos que estão presentes aí, aproveitem, gente. Aproveitem essa coordenadora, aproveitem Rosário, e vamos fazer uma educação diferente em Vila Rica, viu? Obrigada. Obrigada. Bom, assim, eu já disse antes, né? É que a Sheila está do meu lado. A gente tem que desligar aqui um. É como eu disse antes, né, Vânia, obrigada pelo trabalho também, né? Para nós que somos dessa região, tenho certeza que muitos ainda vão ouvir falar sobre esse trabalho. E é interessante essa rede que você constrói com os professores, porque, né, é aquele negócio, quem deu um passo à frente, estende a mão para puxar um outro, né, uma rede um pouco, né, com certeza. Quem está aqui vai projetando os seus estudos, né? Eu acho isso importante, é uma rede. E parabenizar mesmo você pelo trabalho da condição de pesquisa, pelo trabalho da condição de orientação pedagógica, parabenizar os professores, né, pelo trabalho que desenvolve. Eu espero que esse ano a gente consiga acompanhar o seminário de vocês, né? Está tudo tão corrido, tanto webponto para lá, para cá, né? Mas eu espero que a gente consiga, né, acompanhar, porque é muito bonito esse trabalho de vocês, e a gente fica na torcida para que ele seja praticado, né? Não seja só praticado, porque isso você já faz muito bem, mas que publique as experiências de vocês, né? Recentemente, agora, o IFMT lançou mais uma vez, né, a edição da Agempex, e tem outras possibilidades, revistas, né? Então, que essa rede cresça para que os professores também, os demais, se projetem a nível de um mestrado, né? Acabou agora a Unemat com muita luta, trouxe um mestrado para a região na área de biologia, junto, né, com outras instituições, e que venha mais também, né? Então, já foi mais difícil, né, Vânia? E eu fiquei muito feliz, né? Estamos na expectativa também que o IF tem um projeto, tramitando também de mestrado na área de educação, uma turma especial para cá, vai que dá certo o ano que vem, né? E é por aí, então, faça o trabalho de vocês, mas sempre projetando como utilizar isso na frente. No mínimo, não dá para esperar menor do que um artigo, né, daqui um dia, organiza um livro com eles, né, Vânia? Sim. Boa noite. E descanso para todo mundo, né? Porque eu imagino que tem um pessoal que acorda cedo. Apesar de que isso parece professor do campo também, a gente tem que estar na escola às 6h30 da manhã, né? Uhum. Agora nós também estamos acordando já. Boa noite para todo mundo. Rosário, muito obrigada por ter aceitado participar e colaborar, tá? Professora Isa, muito obrigada. Gratidão a vocês. Tá? Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.